Olá, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de estudos, de temas sobre a Palavra de Deus, com o tema hoje, a criação e o Criador, onde vamos falar um pouco sobre a maravilhosa obra de Deus e nós como seus filhos, como obra-prima daquilo que Ele criou e estabeleceu para o deleite do homem. Queremos convidá-lo nesse momento a orarmos ao Senhor para que Ele nos traga a iluminação do seu Santo Espírito para compreender a sua palavra. Amorável Pai Celestial, te damos graças pelo teu cuidado e proteção e pela oportunidade de meditar na tua palavra. Dá-nos a tua paz, a tua graça, que nos ajude a cada dia a te servir e glorificar o teu nome. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós vamos ler está em Gênesis 1:31. Após a semana de criação, Deus a cada dia ele ia criando e ele diz assim: viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã o dia sexto. Então a cada dia que era criado, Deus diz é bom. E no último dia, então, ele usa essa expressão, é muito bom. Então, Deus havia criado ali o planeta, dado vida, na verdade, né? Porque se nós lemos Gênesis, vamos até ler aqui, Gênesis 1:1-2, né? Por quem foram criados os céus e a terra, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ele diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as águas, ou sobre a face das águas. Então, alguns estudiosos, teólogos, quando falam no princípio que o Deus dos céus e a terra, não está referindo-se à semana da criação. Então, olha só o que ele está dizendo, no princípio que o Deus dos céus e a terra. Então, ela já estava criada, só que como ela era? Ela era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a fonte das águas. Então, ela já estava criada. Mas o que acontece então na semana da criação? Deus dá vida. Tá? E então Deus torna habitável, vamos dizer assim, porque ele tinha um projeto, alguém estaria ali morando, né, no planeta Terra. Então é importante pontuar, talvez a gente nem para pensar nisso. Então no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio, mas ela era sem forma e vazia. Então Deus na semana da criação ele dá vida. Ele faz algumas coisas ali. A gente pegarmos ali todo o Gênesis 1, a gente vai perceber. Quando ele separa as águas, aparece a porção seca, e a cada dia ele diz, haja luz, houve luz, haja aquilo, haja animais, tanto nos mares, na terra. E no sexto dia ele coroa então ali com a obra-prima, criando o homem e colocando ali como representante aquele que cuidaria da terra, do planeta Terra. Agora, uma pergunta também cabe aqui nesse início. Por intermédio de quem criou Deus todas as coisas? Lá diz no princípio criou Deus, mas por intermédio de quem? Em João 1, verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então aqui está referindo-se a Cristo, o Filho de Deus. Então é importante estarmos aqui retratando essa passagem, esse pensamento, que em João, no Novo Testamento, ele faz referência. Também em Hebreus capítulo 1, versos 1-2, diz que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, em outras traduções, o universo. Então, aqui ele fala que Deus, está falando do eterno, soberano, incriado, diz que falou muitas vezes e de muitas maneiras. E quais maneiras? Ele fala aos pais, pelos profetas. Então, essa série de estudo que nós estamos fazendo vai justamente retratar isso. O trato de Deus desde a entrada do pecado, ou mesmo antes, né, da queda de Lúcifer, a criação aqui na Terra, ou quando Deus dá vida aqui ao planeta Terra, coloca ali os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e depois as sucessivas gerações, daqueles que eram fiéis ou que eram infiéis, o trato, a paciência, como Deus lida com isso. E aqui ele fala que Deus falou aos pais pelos profetas, de diversas maneiras.
tá? Nós falamos inicialmente, quando fizemos o primeiro vídeo, né, falando sobre a Bíblia, né, as subdivisões, Antigo e Novo Testamento, livros históricos, poéticos, proféticos, Evangelho, cartas, então são algumas das divisões. E ele fala que nos últimos dias nos falou por Cristo, a máxima revelação de Deus, por quem também fez o mundo. Então foi através de Cristo que Deus fez. Em Colossenses 3, versos 13 a 15, ele dá uma ideia também mais detalhada sobre Cristo e também sobre nós. Ele fala assim, o qual nos tirou da potestade das trevas. Então já havia o pecado, Satanás tinha sido expulso do céu, se colocado depois de ter vencido nossos primeiros pais ali no Éden como Senhor deste mundo. Mas ele fala que Cristo nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Deus nos transporta para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Tá? Então, pega essa expressão aí, ó, Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele pontua bem detalhado quem é Cristo, o Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Nós pertencemos por criação, porque ali ele fala que foi através de Cristo que Deus criou todas as coisas, mas também redimiu. Nós vamos chegar em detalhes sobre isso no Novo Testamento, quando formos tratar justamente da vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Tá? Então ele fala que temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, e o qual ele fala de Cristo que é a imagem do Deus invisível, aquele que nós não podemos ver, mas Cristo então representa claramente. Tanto é que os discípulos perguntam, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ele diz, olha, não me conheces? Estou há tanto tempo convosco, que quem me vê a mim, vê o Pai. Continuando ainda em Colossenses 3, 16 e 17, ele fala, porque nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, seja elas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, ele demonstra aqui o autor de Colossenses, que aliás é o apóstolo Paulo, que escreveu um terço aproximadamente do Novo Testamento. Ele fala que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, visíveis, invisíveis, tronos, dominações. Tudo foi criado por ele e para ele, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é filho de Deus. Tá? Então é importante lembrarmos disso. A maioria da teologia de hoje retrata de maneira diferente. É uma teologia até bonita, de certa forma, né? Colocando uma coeternidade, né? Mas a Bíblia representa de maneira diferente, né? Que ele é filho de Deus, antes de todas as coisas, juntamente com o Pai criou todas as coisas para ele e por meio dele, mas ele é filho de Deus, não simplesmente aqui quando encarnou, mas desde a eternidade, é filho do seu amor. Ainda em Colossenses 3, 18 e 19, diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, Cristo, ele é filho de Deus, ele pode ser chamado de Deus no sentido de adoração, tá? Porque ele é filho, ele tem todas as prerrogativas, toda a preeminência, diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tanto é que a Bíblia diz que assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então Cristo tem vida em si mesmo, não é uma vida derivada, emprestada, é vida original, aquele que é incriado, soberano, eterno. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Tá? Tanto é que nós falamos no estudo passado que quando houve aquele concílio, aquela reunião, podemos colocar na linguagem nossa, que o Eterno estabelece que onde estiver Cristo, onde estivesse Cristo, valeria mesmo como estivesse a pessoa do Pai. Deveria ser adorado, reverenciado tanto quanto Ele. Então há um questionar, uma inveja, né, de Lúcifer, que queria também, de certa forma, essa prerrogativa que era de Cristo apenas fazer parte, tá? O conselho do Eterno. Então ele fica enciumado disso. Agora, falando sobre
voltando para as obras, né, criadas, que deve glorificar a Deus, não é um fim em si mesmo, tenho falado disso em outros momentos. É o que manifestam os céus. Salmo 19, 1 a 3 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem há fala, onde não se ouça a sua voz. Então ele mostra para nós aqui, o salmista, que os céus, ele manifesta a glória de Deus, a natureza. Então você vê que nós estamos aqui num ambiente natural, né? Não temos o estúdio nosso aqui bem improvisado, simples. Você vê árvores, quem sabe ouve a voz dos pássaros, de alguma criação. Mas essa natureza, apesar do pecado, né, de ter manchado tantas coisas, ela manifesta a glória de Deus. Ela anuncia a obra de suas mãos. Um dia, um pôr do sol, uma noite, ela revela a Deus a grandiosidade desse projetista que criou todas as coisas, que idealizou. Então não é ela um fim em si mesmo. Estamos colocando nosso posicionamento dentro da palavra de Deus. Em Isaías 45, 18, aqui nós temos uma ideia de qual foi o objetivo de Deus a criar a terra. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele está mostrando que quando o Senhor idealizou, quando o Senhor criou a terra, não foi para ser um caos, não foi para ser vazia. Lá no texto inicial diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus já tinha o seu projeto. Ele, no momento certo, ele foi lá na semana da criação, estabeleceu, separou as águas, aparece a porção seca, criou ali dia a dia, tornando habitável, né, aquele espaço, colocou ali o homem. Vamos falar sobre isso agora. A imagem de quem foi o homem criado? Gênesis 1, 26 e 27 fala: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fala para seu Filho, para Cristo: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E não simplesmente, eu quero retratar isso no sentido físico, tá? Mas até mesmo no contexto de como a existência de Deus e de Cristo. Tá? Ele fala: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então nós não vamos entrar em detalhe ali, mas você sabe, Deus faz o homem do pó da terra, a mulher então do seu lado. Ela diz que é osso dos seus ossos, carne da sua carne. E aqui eu acredito, eu estou colocando na minha visão, no meu entendimento, de que os anjos estavam ali a contemplar, quando Deus e Cristo estavam dando vida ao planeta, para tornar-se habitável, até mesmo nesse processo de criação do homem e da mulher. E quem sabe até mesmo eles entendendo, já tinha havido a rebelião, a queda de luz da terça parte dos anjos, e eles então entendendo: então olha só, porque diz que Cristo é filho do seu amor. Filho, foi gerado, tirado, né, de Deus. Tem um amigo que diz que ele tem o DNA do Pai, por isso pode ser adorado tanto quanto o Pai. Estamos colocando a nossa visão, nosso entendimento em relação a isso. Gênesis 2, 8, 9 diz que Deus preparou um lar para o homem. Né? A princípio não foi um palacete, não foi uma mansão. Diz ali que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar toda a terra ali, toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore também do conhecimento do bem e do mal. Então Deus não retira a árvore da ciência do bem e do mal, até porque o homem precisaria ser provado, mas estava ali a árvore da vida e Deus deu ordem para comer de todas, somente não dessa, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem foi colocado para cuidar. Aqui, Gênesis 2,15, dando continuidade, a parte que cabe ao homem, diz que Deus colocou o homem, tomou o Senhor Deus o homem,
o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavrar e guardar. O homem era o representante, o guardião, o príncipe deste mundo e que, infelizmente, perde para Satanás, que se intitula o príncipe, Cristo fala isso aí, o príncipe deste mundo, né, o Deus desse século, por usurpação, claro, porque Deus deu isso para Adão e vem depois para retomar, né, resgatar, mas essa era a parte do homem, lavrar e guardar. Então o homem não teria uma vida de ociosidade, mesmo no jardim. Alguém ia perguntar, olha, queria saber quem foi que inventou o trabalho. Foi Deus. Então mesmo ali num ambiente perfeito, o homem iria lavrar e guardar. É claro que não seria um trabalho aí tão cansativo, o sol causticante, espinhos, né, ervas daninhas que dificulta. Que aliás no mundo de pecado poderíamos colocar como um processo, né, de transformação, de lembrar daquilo que custou aos nossos primeiros pais na queda, para que pudéssemos voltar para Deus, o trabalho, né, do suor do rosto, viver. Agora, o que podemos perceber através dessas obras ou das coisas criadas? Romanos 1:20 diz que porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Deus queria, através das obras criadas, representar as invisíveis, desde a criação do mundo, o eterno poder de Deus, a sua divindade, para que eles entendessem. Mas o que eles fazem? O que os homens, os filósofos, né, do nosso mundo, a falsamente chamada ciência, como ele diz muitas vezes, não que a ciência em si seja falsa, é um dom de Deus, toda boa dádiva vem de Deus, né, em qualquer área do conhecimento, qualquer área do saber, mas eles querem de todo custo tirar Deus disso. E então aí temos um problema. Ele fala que através das obras criadas, vemos as coisas invisíveis, o eterno poder, a divindade, se entende, e eles ficam inexcusáveis, não vai ter desculpa, né? Por quê? Porque está bem claro, Deus se faz revelar através da criação, através dos profetas, das revelações, da profecia, apontando o contexto histórico antes que ele aconteça, e também de Cristo, a máxima revelação de Deus para o homem. Agora, a quem devemos adorar? Isso é importante, eu vou estar tratando disso em cada tema, talvez não diretamente, mas mostrando isso, porque foi justamente a questão de adoração que levou à queda de Lúcifer e mergulhou o nosso mundo também na miséria. Eu vou agora dar um salto do Gênesis lá para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 21, versos 22 a 23, onde diz que nela não vi templo, quando Deus restaurar todas as coisas, né, o novo céu, a nova terra. Porque diz o texto, porque o seu templo é o Senhor, e ele pontua, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então ele menciona duas pessoas, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, ele fala de Deus e de Cristo, a glória de Deus e Cristo como a lâmpada. E ele fala mais ainda, 22, verso 1 e 22, verso 3. Mostrou-me o rio puro da água da vida. Ele fala, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, do Pai e do Filho. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nós saímos lá do contexto da criação, do Criador, vamos lá para o Apocalipse, onde ele vai restaurar todas as coisas, e ele fala então onde poderemos estar, né, com o Senhor por toda a eternidade. Nunca mais haverá maldição contra alguém, nela será o trono de Deus e do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a entendermos esse projeto de Deus, do qual nós fazemos parte. Nós somos obra-prima, né, daquilo que Deus fez para estar ali na terra que ele habitou, ele diz que ele criou, na verdade, né, que ele, na verdade, vai habitar conosco. Em Apocalipse fala sobre isso. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Deus vai enxugar todas as lágrimas. No próximo tema, vamos falar sobre Caim e Abel provados. Tá? Que Deus nos ajude a entender o plano da redenção e a cada dia devoltarmos graça para o Senhor. Amorável Pai Celestial, te damos graças por tudo que temos feito. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, rogamos a unção do Teu Espírito, para que possamos a cada dia glorificar o Teu nome. Te damos a Tua paz, a Tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.